Oi, eu recebi hoje de manhã um texto muito bom, que é escrito por um professor da PUC, falando, na verdade mostrando como tudo que a gente está vendo aí, esses desastres naturais, eles são nada mais, nada menos do que a nossa interferência na natureza. E quando tem alguma coisa errada, seja internamente, o nosso corpo, ele manifesta, aqui a gente começa a ver um caos que está rolando, e é um caos que pede transformação, ele pede um novo olhar, ele pede uma mudança, porque ele mostra que do jeito que tá, não dá para continuar. Algo realmente precisa ser feito. E isso é como um pedido de socorro, é um grito de socorro da natureza. E quando a gente para pensar que no dia 7 de fevereiro a gente também teve uma chuva, uma tempestade também, que teve um monte de árvore caída, enfim, raízes para fora do chão, pessoas que perderam as suas vidas em situações dessas, a gente percebe que realmente não dá para continuar assim. Enquanto a gente não se responsabilizar pelos nossos atos, pela nossa interferência, pela nossa condução diária, né, o nosso dia a dia, que é muito destrutivo, sim, então a gente produz muito plástico, a gente joga lixo no chão, latinha, papel, plástico, um monte de coisa que entope bueiro, todos os bueiros, e aí tem enchentes, de fato, árvores caindo como um resultado, como o professor escreveu nesse texto, é um resultado dessa construção urbana que ela é completamente desenfreada, sem planejamento, sem uma estrutura que respeite o ambiente, que respeite a natureza que está ali em volta. Então é como se a gente estivesse vivendo de uma forma que está atropelando mesmo, sem pensar nos efeitos disso, sem pensar no resultado que vai vir daí. Enquanto a gente não mudar o nosso comportamento, não se responsabilizar e não compreender que tudo está indo longe demais, porque se chega ao ponto de pessoas perderem as suas vidas por causa de algo assim, é porque não dá. Não. Então a gente precisa agir. Eu noto que a gente fala muito, compartilha vídeo, ainda se surpreende com a força da natureza, porque sim, é uma força que ela pode ser devastadora. Da mesma forma que a força do homem também pode ser devastadora. Então a gente precisa compreender que não é distante da gente essa natureza. Ela está 100% conectada, ela é uma coisa intrínseca a nós, né? Nós somos natureza e a gente esquece disso. Nós somos orgânicos. A gente faz parte dessa natureza. E como a gente está inserido nesse contexto, a gente precisa se ver também como fazendo parte disso, compreendendo as nossas ações, nossas interferências e o resultado disso tudo. Então, assim, chegou a hora, de fato, da gente começar a ter um olhar muito mais próximo, um olhar aguçado, de abraçar tudo isso, ao invés da gente ainda se espantar, querer compartilhar notícias. Claro que a gente tem que se informar e é claro que a gente tem que se precaver. Eu sempre digo isso. Não é como se a gente tivesse que fechar os olhos para o que está acontecendo. É muito pelo contrário. É olhar, mas é agir. E enquanto as coisas não baterem muito forte aqui dentro de cada um de nós, as coisas não mudam. Então, a transformação, ela vem por uma necessidade. O caos que a gente vê, ele é nada mais, nada menos do que um grito de socorro, um pedido de mudanças. Por mais que as mudanças sejam desafiadoras, elas sejam difíceis, elas muitas vezes são necessárias. Então eu estou traçando aqui um paralelo com a natureza para falar muito da natureza humana também. Então a gente precisa se juntar mais, a gente precisa entender o que a gente está fazendo e se autorresponsabilizar. É um convite para fazer uma reflexão e seguimos juntos e conectados. Um beijo grande!